Bom, estamos gravando, pessoal. Essa é a disciplina Fundamentos da Educação, do curso de Licenciatura em Química EAD, da Universidade Federal do Tocantins. Antes de começar, eu queria dar aqui um feedback, né, do que está lá na plataforma postado. São 3 aulas, todas as aulas com atividades, né, eu acho que é uma disciplina extremamente importante para o licenciado, né, os fundamentos da educação, entender os caminhos que nós temos que percorrer enquanto essa ânsia por ser um docente capacitado, um docente proativo. Então, a gente começa a se aprofundar nesse universo da licenciatura. Hoje de manhã, eu liberei a 4ª aula, que também já tem atividade, eu acho que tem prazos suficientes, e se vocês ainda têm problemas no acesso, ou com relação aos prazos, né, porque essa disciplina demorou a ser liberada para algumas pessoas, os tutores também estavam sem acesso, então, se houve problemas com relação ao prazo da aula 1 e 2, vocês podem me enviar mensagem pelo WhatsApp ou lá na plataforma mesmo, porque é direcionado para o meu e-mail, tá? Então, até o momento nós temos 4 aulas, e eu vou atender a solicitação que recebi na última live, em outra disciplina, me pedindo para não fazer um vídeo sobre um tema que não está lá na plataforma, né? Para a gente fazer vídeos sobre o que já está postado. Então, na live de hoje, trataremos justamente daqueles assuntos que estão lá nas aulas de 1 a 4, tudo bem? Essa conversa, nossa, aqui, essa aula, é para discutir, para debater, então a gente, organizadamente, vai ter momentos onde a gente vai abrir o microfone, momentos onde a gente vai ler os questionamentos do chat, porque esse feedback é importante, né? Nós precisamos saber exatamente como é que está a dinâmica dessas aulas, como é que está o entendimento desse conteúdo, como é que é a experiência de vocês com relação a esse conteúdo. Então, eu posso interromper a apresentação a qualquer momento para que a gente interaja nesse sentido. Então, inicialmente, nós vamos começar com a apresentação, mas, como eu disse, eu vou fazendo pausas para que vocês interajam comigo para o maior entendimento desse conteúdo, tá? Quem tiver alguma dificuldade com o microfone, ou não puder abrir a câmera nesse momento, não tem problema, tá? Eu não coloquei na plataforma, não, acho que já está lá, né? Está lá o link da reunião, e eu coloquei aqui também no chat, tá? O link dessa reunião. Também já está lá a apresentação que vou fazer agora, tá? Então, se algum colega, ao longo da apresentação, entrar em contato com vocês, perguntando do link da aula, vocês podem encaminhar esse link que está aí no chat, que a gente vai liberando o acesso. Até o momento temos 30 pessoas, 31, né, aqui na live. Eu acho que nós já temos condições de iniciar. Então, como eu disse, está sendo gravado, tá, essa aula, e nós vamos disponibilizar também o link lá na disciplina Fundamentos da Educação 2021. Alguma pergunta, pessoal, antes da gente começar? Oi, Damiana, é a Rita, tutora de corpo, tudo bem? Tudo bem, Rita? Só uma colocação. Eu gostaria que os alunos colocassem aí no chat o seu nome e o polo, porque às vezes entra com outro domínio, e aí a gente não consegue acompanhar quem realmente está presente com o seu domínio. Só isso. Obrigada. Certo. Por nada. Então, pessoal, a solicitação da tutora está feita, tá? Quem puder digitar aí no chat o nome e o polo, para ela fazer o controle, que é da atribuição dela. Vocês estão à vontade aí para utilizar aí o espaço do chat, tá? E, novamente, quem tiver problema de áudio ou de vídeo, pode fazer pergunta pelo chat, que ao longo da apresentação a gente vai interrompendo para ter essa interação, tá? Eu vou apresentar agora
vocês me confirmem, por favor, se estão conseguindo visualizar. Está disponível para todos? Sim. Ótimo. Então, vamos começar, né, iniciar nossos estudos na disciplina Fundamentos da Educação dentro de um curso de licenciatura em Química. Pessoal, é importante que vocês entendam que eu sempre vou fazer analogia ao ensino de Química, que é o foco da nossa licenciatura, certo? Nós já sabemos que o licenciado, ele pode atuar no ensino fundamental, né, de 5º ao 9º ano, mas a maior demanda realmente do profissional de Química é o ensino médio. Então, a gente sempre vai fazer inferências ao ensino de Química como um todo. Então, a gente vai falar dos fundamentos, dessa base teórica da educação, né, das licenciaturas, da legislação, mas sempre ao final ou no meio do processo, a gente vai fazer inferências ao ensino de Química, sempre. Então, eu sou a professora Damiana Silva, e essa é a primeira aula dos fundamentos da educação. Como que vai ser a dinâmica dessa apresentação? Então, nós vamos começar com a análise, as análises iniciais dos fenômenos educativos, né? Pode parecer até repetitivo, né? Essas disciplinas da área de ensino, esses processos educativos todos, né? Cada disciplina dessa, vocês vão achar que a gente está repetindo conceito, repetindo teóricos, e não é bem assim. Existe uma cronologia, tá? Existe uma organização teórica envolvendo o tema, e é importante você tomar posse desse conteúdo, tá? Não existe um licenciado que possua total ausência ou desconhecimento dos teóricos. E os fundamentos, como o próprio nome já disse, é a pedra fundamental, né? O início, é o start para o entendimento de tudo que nós vamos trabalhar ao longo da licenciatura. Então, eu começo com essas análises iniciais dos fenômenos educativos, né? Tanto lá na plataforma como na aula hoje. Depois nós passamos pelas legislações e diretrizes, né? Claro que é sabido por todos que nós temos legislações específicas que regem a educação no Brasil e no mundo. E depois nós vamos falar da contemporaneidade, né? O que a atualidade nos exige, o que a atualidade nos cobra enquanto docentes, enquanto profissionais da educação. Então, essa conversa é muito tranquila, muito quentinha, né? Eu espero que vocês estejam bem instalados, que vocês tenham condições de realmente participar dessa aula e absorver tudo aquilo que nós vamos discutir hoje. Então, vamos começar com a introdução da análise desses fenômenos educativos, né? Porque nós precisamos, pessoal, promover a compreensão da sua formação enquanto educador. Veja que a nossa formação enquanto educador, ela começa lá na alfabetização, né? Se você teve uma base, uma educação básica de qualidade, ou pelo menos uma educação básica aceitável, você chegou, né, ao final do seu ensino médio com essa vontade, com essa necessidade, ou com essa curiosidade de se formar um docente. Talvez você tenha ido para outra carreira e migrado para essa, mas enfim, a sua formação como educador, ela exige um processo educativo que é muito maior, que começou lá no ensino fundamental, né? Inclusive, talvez a educação infantil seja a etapa mais importante desse processo, né? Quando a gente é introduzido de fato na educação. Temos que nos preocupar também com as questões inerentes à sociedade, né? Não é desmembrado os processos educativos com a vida social, né? Educar e viver em sociedade. Então, nós, docentes, nós não apenas transmitimos conteúdo, esse exercício de ensinar também é um exercício de aprender, tá? Isso tem que estar muito claro para as pessoas. Pensar a educação numa perspectiva crítica e transformadora, tá? Isso não é um processo muito fácil, isso não é uma situação isso não é uma situação própria do comodismo,
não é uma situação própria da preguiça, não é uma situação própria das pessoas sem paciência. Então, esse seu exercício de formação docente requer uma perspectiva crítica, transformadora. Crítica não no sentido de criticar, de colocar defeito, né, de fazer uma avaliação negativa. A perspectiva crítica é esse exercício de pensar os processos educativos. Então, pessoal, vamos começar com a educação e a emergência de múltiplos paradigmas. Eu preciso olhar para o passado, mas eu não preciso viver no passado. Essa frase, esse título aí, subtítulo dessa aula, Educação e Emergência de Múltiplos Paradigmas. Eu acho que quem está na educação já ouviu várias vezes essa palavra, paradigma, palavra chique, né? Excelente, muito bonita, mas o que significa esses múltiplos paradigmas? O que significa essa emergência da educação? É emergência em que sentido? Só porque nós estamos numa situação de pandemia? Não. A educação e a emergência de múltiplos paradigmas é o nosso ponto de partida para entender aí os fundamentos da educação. Então, entenda de uma vez por todas, vamos entender o que é o paradigma. O paradigma é uma palavra de origem grega, né, e tem aí dois radicais muito importantes, para e digma. Para, que significa ao lado, e digma, que significa mostrar. Então, quer dizer, paradigma é mostre ao lado, exemplifique, né? Então, essa emergência da educação, emergência no sentido ambíguo também, né? No sentido de emergir, de vir à tona. O que está vindo à tona nos processos educativos da atualidade? Se a gente olha para o passado, eu também olho para o presente, porque nós ainda estamos educando como há 20 anos atrás, apesar das mudanças, dos avanços tecnológicos, né, dessa necessidade dessa educação transformadora e crítica, ainda educamos como há 20 anos atrás. Isto é o paradigma. Mostre ao lado, exemplifique essa emergência de educar. Emergência também no sentido de urgência. A urgência nessas transformações. A transformação que começa comigo e passa pelos teóricos. Eu não tenho condição de criar uma nova teoria, mas eu tenho condição de me capacitar e adotar novas práticas. Eu começo pela minha aula. Eu começo por aquilo que eu quero conhecer, que eu quero aprender, tá? Então, a educação e a emergência de novos paradigmas significa rever, reavaliar, alterar como nós fazemos as coisas, como nós pensamos a prática educativa. Não é um exercício fácil, mas eu tenho que ter essa predisposição. Eu tenho que ter essa consciência que há essa emergência, essa urgência em fazer as coisas de modo crítico, transformador e diferente. Então, essa dicotomia, né, emergência e paradigma da educação, muitas vezes nos leva àquela velha frase, né, os alunos de hoje não são os mesmos. Isso é uma distorção pedagógica, isso é uma frase que a gente deve evitar repetir. Isso é uma coisa óbvia, tá? Os meus professores, lá em 1900 e bolinha, já falavam isso. Gente, isso é uma distorção pedagógica. Claro que os alunos de hoje não são os mesmos. Claro que os professores de hoje não são os mesmos. A economia, a política, quer dizer, vivemos em sociedade. A sociedade muda. O que é emergente? A velocidade da mudança. A nossa necessidade de adaptação. Então, vamos evitar estar nesse lugar de distorção pedagógica, né? Eu estou aqui dando aula como há 20 anos atrás com esse pensamento. Os alunos de hoje não são os mesmos. É uma coisa ilógica, né? Não preciso repetir esse mantra, né? No meu tempo era diferente. Isso é óbvio. O que você vai fazer para mudar isso? Observe essa imagem, tá? Não está muito boa aí a resolução, mas eu espero que vocês consigam ver. Uma criança aí, não sei nem prever a idade, né? Mas parece muito novinho, tá? Então, vamos imaginar a criança no primeiro dia de aula, lá
na educação infantil, até mesmo antes, né, de ser alfabetizado. Imagine essa criança. Essa criança, ela já teve, antes de entrar na escola, aproximadamente 10 mil horas de celular. Eu estou dizendo celular porque há um desvencilhamento, né, da televisão ao longo dessa nova geração. As crianças não têm muito interesse em televisão, a não ser nos vídeos, né, do YouTube, nos joguinhos que eles conseguem migrar do celular para a televisão. Então, eles são mais familiarizados com a telefonia móvel, com a Wi-Fi, com os aplicativos aqui dos aparelhos celulares, do que com a televisão. Então, façam essa reflexão. Uma criança, antes de iniciar a escola, ela já teve acesso a 10 mil horas de celular. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque tem pessoas pedindo para entrar na reunião. Mas o que essa reflexão nos traz? O que essa informação traz para você? Que um ser humano, tá? Sexo feminino, masculino, antes de entrar na escola, ele já teve acesso a essa carga de informação, né? Essa quantidade de horas nos tablets, nos celulares, nos joguinhos, né? Então, 10 mil horas de conteúdo colorido, rápido, barulhento. E a natureza desse conteúdo é diversa. Pode ser entretenimento, pode ser educativo, pode ser simplesmente musical, né? As crianças gostam de música, gostam desse movimento, gostam dessa rapidez. E a gente chega no ambiente escolar com uma educação ainda de 20 anos atrás. Eu gostaria que vocês me falassem um pouco sobre essa situação. Como que nós, docentes, que ainda vamos ser químicos, né, que não vamos trabalhar diretamente na educação infantil, a não ser que sejamos, né, pedagogos, tenhamos formação própria, mas quais são as consequências disso lá no ensino médio, lá no mercado de trabalho, né, o que a sociedade está fazendo diante desta realidade, a quantidade de informação que as crianças recebem antes mesmo da idade escolar. Gostaria que vocês perguntassem, tá? Quem quer começar? Aqui no chat, por enquanto. Nenhuma questão. Alguém quer falar? Eu posso continuar? Bom dia, professora. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, assim, a senhora como professora, já tem um bom tempo. O que a gente, como professor, ia fazer para que isso mudasse de alguma forma? Porque as crianças hoje são todas já praticamente nascem com o celular na mão, nascem com a internet, e a gente, o que a gente poderia fazer para mudar essa questão? Se seria uma questão boa ou seria uma questão ruim? Porque a gente, como pai, a gente se importa, assim, e como professor também deveria se importar. Mas a gente também não sabe o que fazer, porque não tem como hoje não estar no meio da internet e com o celular na mão. É isso que eu queria saber. Os seus filhos usam o celular em casa? Você... Sim, usam. Até porque a minha menina mais velha, por ter aula só online, a gente teve que disponibilizar isso para ela, assim, mesmo com os cuidados, mas teve que disponibilizar para ela. E a mais pequenininha não tem jeito, ela vê aquilo ali, ela quer, ela chora, briga, a gente, por mais que a gente tente, não dá, mas a gente acaba dando um pouco mais de tempo para ela também. Bom, minha opinião, o que fazer para solucionar esse problema? Não devemos solucionar o problema, mas inicialmente conviver com ele, conhecê-lo, né? Eu acho que
um olhar muito atento dos pais, dos professores, ao que as crianças estão consumindo enquanto conteúdo, né? Infelizmente, tem pai, tem mãe, né? Tem crianças aos cuidados dos avós, tem crianças em lares de acolhimento, né, temporários, tem crianças adotadas, então eu acho que há de haver-se uma responsabilidade das pessoas adultas, porque a criança não pode ser responsável, tá? Há de haver uma responsabilidade das pessoas adultas em conhecer o tipo de conteúdo que essas crianças estão consumindo, porque há, sim, conteúdos disfarçados como infantis e carregam uma carga de violência, uma carga de até pornografias, né? Então, muitas vezes os pais acham que é um conteúdo inocente e não é, tá? É claro que as pessoas, não só as crianças, também precisam de entretenimento, de diversão. E essa migração das crianças, né, para esse afastamento das brincadeiras de roda, né, para esse afastamento do brincar para as mídias digitais. Então, eles querem brincar pelo celular, eles querem jogar online com uma idade muito precoce, muito precoce. A minha preocupação maior seria essa, conhecer esse conteúdo que as crianças estão consumindo muito de perto e tentar participar, né, porque nós nos afastamos disso, deixamos muito livres um consumo de um ser humano que não tem capacidade de julgamento, não tem capacidade de julgamento. E essa velocidade desses jogos, desse conteúdo que está sendo consumido, dessa mudança nesse conteúdo que está sendo consumido, muitas vezes não nos dá condições de acompanhar, mas nós temos que ter essa responsabilidade. E adequar, entende? Então, se eu conheço o consumo do meu filho, eu tenho condição de direcionar. Eu posso jogar com ele, eu posso propor outros programas, outros joguinhos, né? Eu tenho que ter noção dos mecanismos de segurança, né? De bloqueio de acesso, tá? Que hoje tem muitos programas, né? E softwares gratuitos, né? Que você baixa nos celulares, nos tablets, para bloquear certos sites, né? Então, o uso livre é preocupante também porque a criança vai ter esse distanciamento da educação formal e tradicional. Se o seu filho acessa também o celular para essas aulas online, né, na conjuntura que a gente vê hoje, você vai ver, então, você pode depor da dificuldade que é a concentração na execução das tarefas, né, eles não querem, eles não aceitam aquele conteúdo monótono, chato, da educação tradicional, de ligar os pontos, de colorir, né, de fazer aquelas leituras, né, separação de sílaba, isso é monótono para eles. Então, eu acho que o caminho é conhecer muito de perto e participar, não fechar os olhos, porque é uma situação irreversível. Como você disse, nós não temos condições de nos ausentar do uso dos celulares em qualquer faixa etária, não tem... não tem essa possibilidade. O problema pode ser maior, porque ele pode acessar fora de casa, em outros círculos, e você também não ter condição de acompanhar. O Jonatas fala aqui no chat, não podemos negar a tecnologia dessa geração. Isso é o futuro, temos que orientar o uso. Então, como eu disse, eu concordo aqui com o Jonathan. E ele também diz que há excelentes apps para trabalhar linguagens, raciocínio lógico, desafia a nossa geração conhecer e conseguir fazer essa orientação. Como eu disse lá na apresentação, essa resistência em pensar a educação de maneira crítica e transformadora, né? Nós também somos muito acomodados enquanto educadores, enquanto pessoas atuantes, né? Atuantes não, negligentes na sociedade. Então é um processo muito maior do que simplesmente relatar o uso de celular pelas crianças, pela tecnologia, né? Quantas vezes elas não nos ensinam a manusear toda essa tecnologia, porque a gente simplesmente não está preparado. Mais alguma questão? Posso voltar para a apresentação? Professora, só mais uma pergunta. Essas 10 mil horas que as crianças veem antes de iniciar o ensino fundamental... Isso é média, tá? Média. Algumas crianças, muito mais. Uhum. Nesse tema aí de 10 mil, vamos dizer 10 mil ou um pouco mais,
se a criança for bem instruída, que possa ver algumas coisas limitadas, isso seria bom para o futuro ou seria ruim também, né, da mesma forma? O uso dessas tecnologias tem várias consequências, né? Imagina aquela imagem lá, uma criança que eu imagino que não tenha 3 anos, né? Com uma tela muito grande, com uma luz, né, muito intensa, com uma velocidade de transmissão da informação muito rápida. É comum crianças, bebezinhas, com agravamentos de problemas na visão, dificuldades para dormir, que acontece também com nós adultos, né? Se você pega o seu celular e leva para a sua cama, a possibilidade de você diminuir o seu tempo de sono é muito maior, porque você fica, né, deslizando ali o dedo em grupos, respondendo e-mails, às vezes trabalhando, deitado na sua cama trabalhando. Então, essas 10.000 horas, mesmo que bem orientadas, têm consequências, porque faz parte do aprendizado várias etapas, né? Inclusive o convívio social, a coordenação motora, a dicção. Observem, pessoal, as crianças estão falando mais tarde, as crianças estão falando menos, elas ficam concentradas naquele conteúdo e praticamente não falam. As crianças almoçam, fazem refeições com o celular à mesa, então há de haver parcimônia na liberação desse acesso, porque outros aprendizados são importantes, outras regiões do cérebro também precisam ser desenvolvidas. Eles não ouvem, porque a velocidade daquele conteúdo é a velocidade delas. Eles têm um imediatismo, né? Se você pega uma criança que joga Minecraft, por exemplo, e fala para ele, vamos brincar de pique-esconde, ele não tem paciência de procurar. Muitas vezes ele não tem facilidade de acesso aos coleguinhas. Isso varia muito, mas eu acredito que não é só oferecer conteúdo de qualidade, mas é dosar a exposição a essas tecnologias, porque outras áreas do desenvolvimento cognitivo precisam acontecer. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos continuar a apresentação. Conseguem ver a apresentação? Sim, professora. Falta maximizar, né? Pronto. Então é isso, né? Essa consciência que esse aluno já chega no primeiro momento na escola, uma escola que ainda é tradicional, que ainda é antiga, que ainda é pouco atualizada, mas chega com o indivíduo com essa carga de conteúdo média, tá, pessoal? Porque, apesar da facilidade das crianças em lidar com essas tecnologias, algumas simplesmente não têm acesso, são poucas, né? Mas a média é essa, 10.000 horas de conteúdo que elas têm acesso no celular antes de chegar na idade escolar. Então, não sejamos pessoas que distorcem a pedagogia, né, naquele discurso. Os alunos de hoje não são os mesmos, não são mesmo, nem os alunos, nem os professores, nem a merendeira, nem o vigia da escola, né, a sociedade muda e nós precisamos ter essa visão crítica transformadora, não só da escola, mas da sociedade como um todo.
Entendamos, então, a gravidade e a gravidez da educação. Nossa, que coisa, né? Gravidez da educação, a mulher grávida, o que é isso? É essa perspectiva crítica e transformadora que estamos falando, tá? Então, vamos falar agora da gravidade e da gravidez da educação. Segundo Cortella, momentos graves são também momentos grávidos. Então, veja que a nossa situação atual de usar essas mídias para transmitir minimamente conteúdo, dos professores gravarem suas aulas dentro de diferentes realidades financeiras, políticas, ideológicas, da escola se privar da presença e capacitar seus profissionais para fazer isso de maneira adequada, da influência das políticas públicas na manutenção desse processo. Então, essa conjuntura atual é muito grave, porque nem todas as pessoas estão aptas a acompanhar. Essa gravidade de seriedade, né, daquela emergência e urgência que falamos dos paradigmas. Nós não tivemos tempo para nos adaptar, ou tivemos? A mudança teve que ser rápida, e as consequências, nesses quase 2 anos de pandemia, estão se revelando, né, na dificuldade das crianças, na dificuldade dos adolescentes, na quantidade de pessoas que não conseguiram os índices, né, para entrarem na universidade, dos conflitos que os próprios profissionais de educação tiveram que passar enquanto se afastavam de entes queridos, perdiam entes queridos na pandemia e ainda tinham que se capacitar. Então, momentos graves são também momentos grávidos, no sentido de dar à luz, entende? Então, assim, não é que estou falando de professoras grávidas na pandemia, não. Estou dizendo que essa gravidade dessa urgência na transformação da educação de maneira crítica também é uma oportunidade de dar à luz, é uma oportunidade de mudar. Então, essa dicotomia, gravidade, gravidez, é o exercício que nós temos que fazer enquanto educadores. Como que eu posso, à luz da minha dificuldade, transformar as minhas aulas? Como que eu posso não mergulhar nas dificuldades e na gravidade da situação e proporcionar essa gravidez? Como que eu posso mudar o meu modo de ensinar, de estudar, ou seja, de melhorar o processo? Então, lá na plataforma, o que eu fiz? Na aula 1, nós falamos de educação e sociedade, né, porque não são separadas. Todas as nossas disciplinas da licenciatura, vocês vão perceber isso, né? A educação e a sociedade caminham, né? Pelo menos tentam caminhar lado a lado. Você percebe que há um déficit, né? A sociedade vai e a educação está ficando 20 anos para trás. Na aula 2, o que nós fizemos? É um texto, é um artigo, né, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que fala de educação e transformação da sociedade, né? Como que a educação promove isso? Apesar da nossa educação ainda ser uma educação tradicional de 20, 30 anos atrás. Na aula 3, a gente faz essas conexões, passado, presente, aos olhos dos pensadores clássicos, né? Eu estou falando de um pensador lá, por enquanto, o Sócrates, e como que lá, na Grécia Antiga, ele já pensava a educação e essas conexões que a educação faz entre passado e presente, né? Lembrando que cada aula dessa tem uma atividade no final. E na aula 4, que não estava liberada, eu liberei hoje, nós vamos falar de legislação, tá? Primeiramente, Lei de Diretrizes e Bases, Plano Nacional de Educação, vamos falar lá na frente do Plano Nacional de Livro Didático e vamos nos atualizar, né? Porque acaba de ser lançado, né, tem muito pouco tempo, uma plataforma de gestão escolar que nos dá diretrizes muito importantes de onde a educação vai chegar no país. Então, faça essa reflexão, que momentos graves como o que estamos vivendo são oportunidades de a gente fazer deles momentos grávidos, de novidades, de dar à luz e de melhorar o nosso exercício docente.
e exercício enquanto alunos também, tá? Porque se o professor é negligente, o aluno não tem que ser. Então, enxerguemos a gravidade e também a gravidez da situação como oportunidade de nos colocarmos enquanto educadores críticos e transformadores. Então, a gravidade que vivemos é essa, tá? Até coloquei essa figura lá na plataforma. Essa é a gravidade de hoje. De um lado, um profissional aí da educação esgotado, né, onde ela tem aí as cobranças dos alunos, né, professora, poste o vídeo das aulas na plataforma e envie os planos por e-mail. Professora, perdi minha senha. Professora, esse vídeo é muito longo, dá para resumir? Quer dizer, as cobranças e as atribuições dos docentes nesse exercício de aula online, nesse exercício de entender o que é síncrono, o que é assíncrono, como adaptar o meu conteúdo, seja da educação infantil, seja do ensino médio, seja o meu conteúdo universitário, para esse novo formato à distância online. Professora, aqui é a mãe de fulano sobre a nota dele, né? Então, houve uma migração da responsabilidade também para os pais, né? Aquela carga que era muito voltada para a escola, hoje há necessidade da colaboração dos pais, porque este aluno está presencialmente em casa, fazendo esse exercício de educação à distância com professores que também estão aprendendo, com uma escola que também está tentando se adaptar. Claro que há, pessoal, um exercício muito grande, um movimento muito grande de isso é temporário, isso vai passar, né? Nós estamos quebrando galho. Isso são pessoas que participam daquela mesma concepção que nós já discutimos. Os alunos de hoje não são os mesmos. Essa questão desse formato online, dessa possibilidade de uso de mídias para a educação, ela não é transitória, ela não é temporária, ela é definitiva. As escolas, se quiserem fazer esse exercício, devem sim adotar parte da carga horária online e à distância, tá? Isso a gente vai discutir também. Ao mesmo tempo, um outro aluno, ó, professor, é preciso mais atividades diversificadas. E ainda as exigências do mundo privado, né, da sua intimidade, porque as pessoas têm a vida profissional e pessoal. Ela sujou minha camisa, mãe. Essa professora aqui é mãe. Mãe, o que tem para comer hoje? Essa professora é uma mãe que tem que fazer o almoço, a janta, se preocupar com a alimentação e com a educação dos filhos, porque certamente esses filhos também estão tendo aula online. Mãe, olha ele puxando o meu cabelo. Filha, quer dizer, essa professora também é uma filha. Olha a mãe dela, que já deve ser idosa, cobrando a presença. Filha, cadê você? Você não liga mais pra gente. Com que tempo que ela vai ligar? Com que tempo que ela vai fazer a comida? Com que tempo que ela vai lavar a roupa? Então, a gente precisa discutir isso, essa gravidade da situação atual, né? Como que vocês enxergam essa gravidade? Vocês acham que conseguiriam ser professores neste formato à distância? Ou vocês imaginam que, terminado esse curso de licenciatura, vocês vão atuar de maneira 100% presencial? Quem quiser falar, né, o microfone aí está aberto e da mesma forma, podem colocar aí o questionamento no chat, tá? Eu acho que pensando em formação, prof, não tem como a gente se ver enquanto professor e não pensar nessa educação à distância, nessa educação online. Eu acho que essa realidade que teve aí com o Covid só reforçou essa mudança, assim, fez com que a mudança se acelerasse. Então eu não me vejo, assim, como professor não dando alguma aula online ou via EAD em algum momento da minha vida enquanto licenciado. Você já é professor? Já sou professor de biologia, prof.
E você antes dava aula presencial ou você tinha parte do conteúdo online? Até o início da pandemia, eu sempre trabalhei presencial. Foi com a pandemia que a gente começou a trabalhar online. Então, minha experiência com online foi durante essa pandemia. Certo. E por que que você acha que quando a pandemia acabar, você ainda vai ter que fazer esse exercício de docente no formato online? Se a pandemia acabou. Acho que como a prof colocou, a educação, a escola, enfim, a instituição educacional se molda junto com a sociedade. A gente está numa sociedade que está utilizando a tecnologia a largo passo, como a prof disse. No fim das contas, é a escola que não está acompanhando esse desenvolvimento tecnológico. E a pandemia meio que escancarou isso. Só deu um chute na porta e mostrou, realmente vocês não estão se adaptando muito aos usos das novas tecnologias. Então, acho que a partir da visão da pandemia, desse processo de ensino online, desse aprofundamento que muitos de nós, professores e gestores, tivemos que fazer, acho que abraçar essa educação online e trabalhar com isso meio que é inerente ao futuro da educação. E temos um fator econômico, né, pessoal, que nós não podemos fechar os olhos para ele. Quando a escola adota a contragosto, né, quer dizer, na marra, esse formato online, percebeu-se uma economia muito grande de recursos, porque imagina, se não há aula presencial, se não há alunos circulando na escola, a limpeza diminuiu, né? A conta de energia foi lá embaixo, o consumo, né? Os consumíveis, tem merenda? Se a escola é à distância, não tem merenda. E um outro processo preocupante, quando a gente fala em educação à distância, é a distância da educação, né? Muitos profissionais, por não serem capacitados ou por motivos pessoais, enfim, pela trajetória, né, que desenvolveram até aqui, desenvolvem transtornos psicológicos, né, síndromes diversas. Então, para algumas dessas pessoas, em tratamento de saúde, principalmente, ou em dificuldade de se conectar com suas aulas e com seus alunos, preferem esse formato. Por quê? Porque isso distancia eles dessa instituição escola, desse convívio com coordenação pedagógica, com as crianças, com os jovens, né, e as pessoas, algumas, preferem desta forma, né, acham que rende mais, estão mais motivados até a prepararem as suas aulas. Então, alguns alunos também preferem esse formato mais dinâmico de avaliação instantânea, né, onde você faz uma atividade e já tem a nota, entende? Onde você tem a gestão do seu tempo conforme suas necessidades. Então, talvez por isso, mas não só por isso, seja um processo irreversível e complementar, né? Nas reuniões de conselho de classe, né, de planejamento do ano letivo, esse assunto vai ser recorrente, porque não há como ignorar todos esses fatores, certo? Então, estejamos preparados para fazer as coisas de maneira híbrida, que é o ensino híbrido, né? Síncrono, assíncrono, presencial, semipresencial, ele vai ser, na verdade, um pool, né, um mix de metodologias para a gente caminhar para essa educação que todos querem. Educadores, gestores, alunos, né? E nós temos aí aqueles índices, né, todos para avaliar, IDEB principalmente, né? Então, esse termômetro avaliativo que vem foi essa pandemia e esse exercício de o ano letivo no formato 100% online. E aí a gente é obrigado, né, a fazer essa reflexão das diferenças entre escola pública e escola privada, né? Alguém tem uma experiência para compartilhar conosco de escola privada, porque algumas já estão há bastante tempo no formato presencial.
Alguém tem alguma experiência? Em instituição privada. Eu pergunto o seguinte, se alguém já está com os filhos ou já está trabalhando em formato presencial porque a instituição é paga, né? É uma instituição privada. Deixa eu ver aqui no chat. O Antônio Nilberto. Cada situação que exige um momento vivenciado para suprir a necessidade daquele período, década, século. Verdade, né? Cada período tem exercício de adaptação. Alguém quer falar? Não, Antônio, tudo bem. Esse ensino híbrido que estão querendo colocar agora, isso aí não vai... assim, pelo menos um pouco que eu entendi, não sei se entendi direito, mas isso vai forçar o professor a trabalhar da mesma forma ou até mais um pouco do que acho que ele já trabalha hoje. Porque preparar a aula lá na sala de aula, tem que preparar aulas, vídeos, ir na plataforma da mesma forma. Será que isso não vai gerar a mesma correria que está sendo hoje no atual, sem ser híbrido? Você tem razão. O ensino híbrido ele vai dar uma carga de trabalho maior, né? Porque você tem a sala de aula física, a sala de aula plataforma e relatórios diferentes para executar. Então, é uma tentativa de adequação da escola diante dessas situações que nós estamos sujeitos a viver. Essa pandemia foi um episódio, né, transformador e mundial que nos obrigou a fazer essas adaptações. E sem essa possibilidade do híbrido, certo? Então, mas nós estamos caminhando ainda para resolver esse problema, imunizar a população, sem nos esquecermos que podem haver outras pandemias, podem haver outras situações em que vai ser necessário o isolamento, que vai ser necessário essa preocupação com o afastamento presencial da escola. Então, o ensino híbrido é esse exercício de transição que nós não tivemos quando a pandemia começou, mas você tem razão. A carga de trabalho é maior e o planejamento de aula e do semestre é diferente. O preenchimento do diário do semestre é diferente. O acompanhamento pedagógico é diferente. Então, aumenta sim a carga de trabalho, mas é um exercício de preparo para aquilo que a gente já falou, uma educação crítica e transformadora. Uma educação que caminhe com as mudanças da sociedade, não uma educação que olhe para o passado, tentando ainda repetir aquele mantra. Os alunos de hoje não são os mesmos. O processo de ensino-aprendizagem de antigamente era melhor. É uma coisa incoerente, né? O passado, ele tem que fazer parte, mas ele não pode estar norteando, porque senão nós não estamos avançando. Nós estamos caminhando para um processo de retrocesso e não de avanço. O Jonatas fala que o ensino híbrido é urgente. O Antônio fala que vê isso todos os dias, pois a esposa é professora, né? Quer dizer, o professor, a gente fala da esposa e da professora do sexo feminino, né? Porque tem as tarefas, porque tem essa ligação mais urgente com os filhos, mas o professor está no mesmo barco, né? Ele está tendo que conciliar as obrigações pessoais e profissionais de maneira, muitas vezes, atropelada, né? E isso é grave. Mas qual é a gravidez que nós podemos tirar dessa situação? Então, o Jonatas fala que o ensino híbrido é urgente, que não dá mais para fechar os olhos para isso. O ensino volta-se para a personalização da educação. A educação bancária já era, né? Quer dizer, sentar e receber conteúdo, isso não há sucesso nesse processo, porque as crianças, o jovem, os adultos, né, inclusive, não aceitam, né? Por que há uma rejeição muito grande do ensino universitário presencial, né? As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem produzir, as pessoas querem experimentar
em momentos diferentes da vida, e essa pacificação do ensino, né? Essa educação tradicional de 20 anos atrás, sentar e receber conteúdo, não cabe para as crianças, não cabe para o jovem e também não cabe para os adultos, tá, pessoal? Então, é um processo natural, é um processo adaptativo e de preparação. Professora, Pois não? eu ministro aula no nível superior, e o que a gente observa, assim, comparando com o ensino médio e ensino fundamental, que as características são um pouco parecidas na questão da aceitação da forma, que a gente não fala distância, né, a gente fala remoto, né, o nome mais bonitinho, mas é a mesma coisa. A aceitação desse tipo de modalidade. Alguns questionamentos que eu recebi no início foi assim, a gente matriculou para aula presencial, e a gente tem uma dificuldade muito grande, eu trabalho no IFTO aqui do Campus Porto, percebe uma questão, como a senhora já falou também, questão econômica. Nós temos muitos alunos de cidades circunvizinhas, e a maioria deles reside em fazendas, e a maioria em comunidades, como comunidades quilombolas, né? E a dificuldade que eu, como docente, tenho é em ministrar aula, igual a gente está fazendo agora, e até de passar a aula também, o vídeo da aula, eles não conseguem acessar pela questão do acesso à internet. E eu vejo, assim, dentro da instituição que o IFTO hoje a gente sabe que, em comparado à rede estadual e municipal, a gente tem uma estrutura muito melhor, né? Isso aí a gente não tem nem o que discutir. E eu fico pensando, será se nossos alunos da rede estadual e da rede municipal estão preparados para receber esse ensino híbrido? Em pensando que a gente tem toda uma infraestrutura dentro do instituto, a gente não consegue, a gente tem tanta dificuldade em ter fazer esse curso híbrido no futuro, que a gente vai continuar, provavelmente, né, a gente já tem até reestruturando os PPCs para ter algumas disciplinas que será à distância, tanto no ensino médio como no superior, a gente vai trabalhar com isso, e a minha preocupação toda é no sentido da questão pedagógica, como será isso acompanhado no estado e no município, por questão de infraestrutura, para esses alunos receber essa educação híbrida, que a gente tanto fala que vai continuar quando a gente voltar terminar esse ciclo da pandemia. O meu questionamento é esse: será se a gente vai ter infraestrutura para acompanhar esses alunos pedagogicamente também nessas escolas do estado e do município, e até do instituto também, que a gente tem poucos profissionais para fazer esse acompanhamento no instituto. E a gente tem quatro pedagogos que acompanham no instituto, são quase mil alunos, e eles ficam, todos estão sobrecarregados, né? E imagine no estado e no município como que é isso, né? É isso que eu fico preocupado, o meu questionamento maior. Então, essa é a gravidade da sua realidade, né? Essa é a problemática. Como que eu encaro isso? Como você disse muito bem, problemas econômicos, porque a principal função da escola é promover a igualdade. Lembra que a gente escutava muito isso, né? Na escola, o filho do pobre e o filho do rico sentam lado a lado sem diferenciação. Isso era muito possibilitado, né? Isso era a gente tentava alcançar naquela modalidade presencial, onde o filho do pobre e o filho do rico estavam aos cuidados da escola, recebendo os mesmos recursos e, portanto, socializando, né, o professor ali no controle parcial de tudo, porque isso era propiciado por esse formato presencial. Quando a gente trata das dificuldades econômicas de cada aluno, da situação intelectual, inclusive, dos pais, porque como é que eu vou falar para um pai, para uma mãe, que não foi nem alfabetizado, que trabalha fora, que ele tem que acompanhar via internet, que ele tem que propiciar condições mínimas para esse aluno acessar o conteúdo de maneira remota, à distância ou online. Então, é uma situação que precisa de políticas públicas por trás, fomentando, inclusive financeiramente, para que a gente tenha condições de caminhar. Pode ter certeza que nenhum pedagogo formado
há mais tempo ou recentemente, teve esse preparo. Nós não temos teóricos preocupados e debruçados em desenvolver teorias, metodologias para lidar com isso, porque foi uma situação atípica, urgente e grave. Nós ainda precisamos desenvolver esses métodos. Nós ainda precisamos discutir a metodologia e escolher aquela que melhor se adapta à sociedade. Então, a melhor opção é o híbrido. Por quê? Para que essa distância entre quem tem o poder econômico e quem não tem seja pelo menos diminuída. Porque se nós ficarmos no formato 100% online, aqueles que não têm recurso vão estar aqui. Aqueles que têm recurso vão só conseguir avançar. Então, para a gente diminuir essa distância, eu faço parte online, parte presencial. Parte online, parte presencial. Claro que as diferenças vão existir naturalmente, porque cada pessoa aprende de um jeito, numa velocidade, não só porque os recursos econômicos propiciam isso, né? Agora, as comunidades isoladas, as pessoas em situação de vulnerabilidade têm que ter, né, pela própria Constituição, uma assistência maior. E aí isso depende, novamente, de políticas públicas que garantam a diminuição dessa distância. Então, se está difícil no remoto, vai ficar mais difícil no híbrido? Vai, porque nós vamos ter duas preocupações, o presencial e o à distância, tá? A gente não vai falar mais em remoto, porque ensino remoto é aquele que começa e vai acabar, né? Eu estou trabalhando remotamente hoje, mas amanhã você me procura na empresa, né? Eu estou remota hoje, porque eu estou de atestado, mas amanhã eu estou na escola, né? Então, a gente fala em educação à distância ou educação online, tá? Lembrando que o online ele é superior, porque ele trabalha com mais tecnologias do que simplesmente educação à distância. Então, a sua preocupação é a minha e é a de qualquer professor que tenta fazer o exercício efetivo da profissão docente, buscando capacitação, buscando se adaptar, buscando melhorar, buscando novas formas de prender a atenção desse aluno, e não só prender a atenção, porque eu preciso avaliar, o aprendizado tem que ser efetivo. Imagine ensino de química nesse formato híbrido. Nós vamos fazer esse exercício já já. Deixa eu ver aqui. O Jonatas, as escolas continuam com dificuldade de se adequar para atender às novas necessidades dos alunos, verdade, né? Há uma necessidade de inovarmos na educação para atender os anseios e as necessidades da população, mas não vejo a discussão sobre o processo de trabalho dos educadores, né? A database, a consolidação da carreira, os planos de incentivo à capacitação, né? Você fazer uma pós-graduação, ou um curso de formação em mídias digitais ajudaria muito, mas enfim, isso depende de políticas públicas específicas, né? Então, ao longo dessa disciplina, não hoje, né, nós ainda vamos falar, num próximo momento, do novo formato, né, da nova plataforma de gestão lançada pelo governo federal nesse sentido, tá? E a gente começa a entender onde nós vamos chegar, onde nós estamos tentando chegar enquanto instituição escola. O Ailton, professora, não podemos desprezar o passado, verdade. Temos que aprender com ele e temos que evoluir, né? Ficar com esse saudosismo nos paralisa, isso nos é prejudicial. Os próprios alunos não aceitam isso. Usamos um pouco da educação tradicional que serve também para certa ocasião, né? Acho que eu tive uma escola tradicional, fui alfabetizada, né? A pata, nada. Entenderam? Então, eu não posso ser ingrata ou desprezar o processo da minha própria formação. Né? Eu acho que talvez eu seja uma leitora até melhor do que muitos jovens serão, mas o que nos preocupa é esse exercício de só olhar para trás. Só o que passou é bom. Só o que é tradicional é que é válido. Isso não é verdade, né? Tenhamos a capacidade e a humildade de aprender também com os nossos alunos. Bom, mais alguém? Mais alguma questão? Ou podemos voltar para a apresentação?
Vamos, então, voltar para a apresentação, né, pessoal? Então, essa é a gravidade, tá? Tanto para professores homens como mulheres. Esse conciliamento, essa gestão de tanta coisa, vida pessoal, profissional, saúde, lidar com os nossos próprios conflitos gerados pela pandemia ou não, né? Porque a vida não parou, né? Os problemas continuam, as felicidades também continuam, mas essa facilidade de adequação é o que vai proporcionar o quê? A gravidez do período, tá? A possibilidade de mudança, tá? Então, uma frase aí que fica para vocês é uma frase do Kant que diz o seguinte: avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele pode suportar. Isso, pessoal, não é só o Kant que diz, tá? Vários teóricos, cada vez mais, né, na atualidade, têm martelado nessa tecla. O quanto é o seu poder de adaptação? Quais são as possibilidades suas, pessoais e profissionais, de adaptação? O quanto você pode suportar da dificuldade, aprender com ela e evoluir. Essa questão é sine qua non, não há ponto de discussão se você não partir daí. Faça esse exercício. O que você teve que mudar diante da gravidade? Porque se você mudou, você transformou gravidade em gravidez, você melhorou. Tá? Está fazendo simplesmente porque a escola mandou, porque a diretora decidiu, isso não é mudança efetiva, tá? Então, repito aqui a frase do Kant: avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele pode suportar. Claro que nós, enquanto raça humana, nós preferimos o conforto. A zona de conforto, que é o quê? Está onde nós conhecemos. Esse professor sagaz, esse professor com sede de capacitação, ele é um professor que não se acomoda, que tem a zona de conforto como zona de partida. Eu procuro agora o próximo conforto, tá? E isso não é fácil. Quando você está numa situação confortável, o natural é você ficar ali. Mas veja, o que mudou de 20 anos atrás para agora? Os alunos sempre mudaram, mas a velocidade da mudança, dos processos educacionais, da sociedade, da tecnologia, da política, da economia, é que nos cobra essa gravidez, essa possibilidade de dar à luz, essa possibilidade de mudar. Eu quero agora que vocês façam um exercício. O que você conseguiu efetivamente mudar na sua vida pessoal e profissional diante dessa gravidade? Vocês conseguiram, de fato, fazer esse exercício ou foi uma coisa obrigada na marra? Há prazer na mudança? Há prazer na adaptação? Quem quiser pode colocar aí no chat também, tá? Como que nós recebemos essas mudanças? Eu preciso saber se você ainda está vivendo a gravidade ou se você já conseguiu transformar isso em gravidez. Como que eu faço isso? – 48 pessoas online, eu não tenho nenhum questionamento, nenhum depoimento. Professora, eu acho importante a gente parar de pensar um pouco nas dificuldades e ver as oportunidades, né?
o que nós podemos fazer, como que podemos inovar, e pensar como foi colocado pelos colegas, né? Como a senhora também falou, que não tem volta, né? A gente tem que pensar, não ficar pensando no passado, no que era, mas pensar no que vai ser, em como podemos melhorar. Verdade. Pessoal, reflitam também o seguinte: há uma diferença entre novo e novidade, tá? Abraçar o novo é fazer isso com competência e habilidade, tá? A competência, ela exige conhecimento. A habilidade não, a habilidade é relacionada com dom, aquilo que você faz bem naturalmente. Você pode ser um comunicador nato, você pode ser um cozinheiro nato, você pode ser uma pessoa com empatia nata, né? Então, isso é habilidade, é aquilo que nasce com você e você sozinho vai desenvolvendo, né? Tem pessoas habilidosas no violão, no bordado, no ato de cantar, nas músicas, nas artes, né? Isso é habilidade, que também pode ser melhorada com conhecimento. Mas a competência exige 100% conhecimento. Então, o médico é competente para as questões de saúde. O professor licenciado é competente para estar na sala de aula. O pedagogo é competente para atuar na educação infantil. Então, o novo exige competência, tá? Quando eu me interesso por uma nova metodologia, por exemplo, ensino híbrido, tá? Quando eu decido adotar o ensino híbrido para minha rotina, eu tenho que debruçar sobre a teoria, eu tenho que entender a metodologia, eu tenho que estudar, porque vai mudar tudo, né? Como o Antônio, como o colega diz, vai dar mais trabalho. É diferente, o plano de aula é diferente, o preenchimento diário é diferente, a metodologia é diferente, presencial, online. Então, se eu abraço o novo, eu preciso ter competência, eu preciso estudar, senão é novidade, né? Você cai no exercício medíocre de ser um professor moderninho sem nenhuma bagagem teórica, tá? Isso não se sustenta. Isso é um fracasso profissional, tá? Então, abraçar a novidade de maneira rápida, de maneira emergencial, não significa ser competente, tá? Façam também o seguinte exercício. Quem é mais bem sucedido, né? Aquele professor que gosta de pessoas, que gosta de jovens, que gosta de criança, ou aquele professor que gosta de dar aulas, né? Então, quem vai ser mais bem sucedido profissionalmente? Porque gostar de pessoas, gostar de crianças, gostar de lidar com adolescente, não indica que você vai ser um bom professor. Agora, gostar de dar aulas, de pesquisar, de planejar, de buscar conteúdos, de diversificar, eu acho que a chance de sucesso é muito maior. Você não precisa ser um palhaço lá na frente, carismático, moderninho. Não. Você precisa ser uma pessoa comprometida com a sua formação e com a dos seus alunos, tá? Então, posso falar de mim. Quando eu me vi numa situação de adaptação muito rápida ao momento, de necessidade de aula 100% online, porque eu também estava acostumada, mesmo no formato IAD, as aulas presenciais no polo, né? As aulas presenciais de laboratório. Então, eu conhecia os alunos, né? Eu sabia o cheiro do laboratório de Palmas, de Porto, de Cristalândia, né? Tive lá na escola em Cristalândia. Eu sabia a voz do aluno pessoalmente, né? Dos alunos, eles me mandavam mensagem, a gente comunica aqui no chat, na plataforma, mas eu conhecia todos os alunos, né? Isso é uma perspectiva diferente. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer cursos, eu tive que fazer esse exercício constante de tentar levar a experiência presencial para o online. Tentar suprir a minha própria necessidade de contato com os alunos. Isso foi o meu processo de mudança,
tá? Esse foi o meu processo de mudança. Me cobrar dentro daquilo que eu já estava capacitada. Então, eu não quero novidade, eu quero novo. Eu quero fazer com ciência e conhecimento da metodologia. Eu não quero fazer de qualquer jeito, tá? Então, o meu processo de mudança foi esse. Alguém tem algum processo de mudança para relatar, esteja ou não, né, na sala de aula, porque o seu processo de mudança pode ter sido em casa, né? A rotina, as atitudes dentro de casa, a gestão financeira em casa mudou, o que mudou? Mais alguém quer falar? Deixa eu ver aqui no chat. Jonas, pode-se dizer que não é fácil. Catarina, aluna de Porto Nacional. Cláudia, eu acho que esse ensino veio para nos mostrar que somos vulneráveis ao novo. Ok, mas você conseguiu algum exercício de mudança ou você ainda se sente vulnerável? Você ainda está avaliando como que você pode fazer parte disso? O microfone está aberto, pessoal, pode falar. Professora, Aí, pode falar, Hilton, depois eu falo. Tá certo. Professora, sobre essa questão de preparação das tecnologias de informática, né? Eu não chamo tecnologia, não falando, desprezando as outras ferramentas. Estou falando de informática. Toda vez que eu falo tecnologia, eu tenho que falar de informática. Você acha que o Estado, o município, não tem uma parcela de culpa sobre isso, da formação continuada dos professores? Porque aqui no Distrito Federal eu já vim fazendo curso de formação continuada em relação a essas tecnologias de informática há muitos anos. Claro que agora que ela caiu, né, como uma luva, e agora que nós estamos vendo verdadeiramente como é que elas são, né? Porque a gente não se interessava, fazia os cursos, mas a gente não sabia aplicar verdadeiramente. Agora já aplicamos, né? Corri atrás e fiz muitas coisas diferentes, tem coisas de aplicativo, tanta coisa. Você acha que o Estado e o município eles não estão despreparados para isso, porque eles precisam realmente ajudar os professores com formações agora continuadas? Essa é uma pergunta que eu faço para você, você me responde aí verdadeiramente. É verdade, sim, porque, como eu disse, né, não há um pedagogo que teve essa formação que nós precisamos para atuar hoje. Da mesma forma, o licenciado, né? Você imagina que o ideal é o que o gestor da educação, do governo municipal, estadual e federal, seja uma pessoa com formação na área da educação, né? É difícil conceber um ministro da educação, sei lá, engenheiro, né? Ele pode até atuar muito bem, mas ele não tem formação. Então, todos nós não temos essa formação, né? Em informática, em mídias digitais. Eu estive, por muito tempo, fazendo capacitações naquele modelo antigo do SAEB, que vinham fascículos, e você tinha que preencher, mandava para o ONB, voltava, enfim. Aprende, mas numa velocidade que não era a velocidade que eu precisava na época, imagine hoje, né? Então, se você tem condições financeiras, você pode buscar essa capacitação de maneira independente, mais rápida, né? Você tem conteúdos de qualidade a ser consumidos. Se você não tem, você depende, sim, dessas políticas públicas de investimento também na formação continuada dos professores, né? Então, muitas vezes, a nossa categoria está preocupada com database, com os aumentos salariais, com as progressões, né, porque imagina se vale a pena estudar, né, fazer um mestrado, um doutorado, fazer uma pós-graduação, se eu não tenho o retorno econômico para que eu também possa dar esse retorno para os meus alunos. Então, a responsabilidade da gestão é muito grande, tá? Mas eu ainda acho que se eu tenho condições e compromisso com a minha formação, eu posso investir de maneira gradual naquilo que eu sinta mais deficiência.
Não há velocidade também nesses cursos de formação, não há um material único, referência e adequado, né, para qualquer governo adotar. O que a gente precisa ter ciência é que quanto maior a nossa negligência, quanto mais a gente fechar os olhos, mais a gente vai ficar sem capacitação. Então, escolher, né, a escolha dos governantes, né, votar com consciência, já começa por aí, né? É fato que esses materiais, esses cursos de formação continuada, presenciais ou online, ainda estão caminhando para um desenvolvimento de materiais ideais, né? Então, a gravidade da situação exigia mudanças mais rápidas, o que não ocorre, porque também não há investimento, né? Eu não posso querer um material de ponta, né? Um curso de capacitação ótimo, com um investimento baixíssimo, como nós temos em todo o país. Mesmo na rede privada, viu, esse desenvolver material didático, né, a gente pensa em material didático apenas como livro, como fascículo, né, como as apostilas, e não. Material didático pode ser essa live de hoje, né, os vídeos, pode ser um podcast, pode ser um debate, né, um júri simulado. Então, não há também pesquisa nessa área, né, muito pouca. Cursos de formação continuada também exige pesquisas muito, muito bem elaboradas sobre essa questão do material didático a ser utilizado, um material que seja flexível às várias situações que nós temos no país. Tem uma pergunta aqui da Franci Cleide. Professora, será só uma live para todos os polos? Sim, eu marquei pela manhã, mas eu vou ter o termômetro agora pelos tutores, tá? Se tiver necessidade, eu faço também uma live à tarde. Não tive solicitação ainda, então, por enquanto, terminado aqui, eu vou deixar o link e me planejei para fazer só de manhã, mas se tiver solicitação, a gente faz à tarde também, tá? Mais alguma questão, pessoal? Como que vocês se adaptaram, tá, a essas mudanças? Tem algum depoimento efetivo de exercício pessoal? Não? Terapia, importante, né, porque o exercício psicológico também foi muito exigido de todos, né, profissionais, pais, mães, enquanto membros das famílias, né, que tiveram que superar as perdas. Então, esse teleatendimento, né, de psicológico, psicoterapêutico, né, é importante, né, você saber das suas limitações, pedir ajuda, é muito importante. Mais alguma experiência de mudança? Sim. Eu mesmo, né, sou mãe de 3 filhos. Em relação a horários, tipo, acordar, dormir, ficar muito em internet, sabe? Isso aí prejudica muito a saúde da gente, né? Mas o psicológico, né, também fica... E a mudança, assim, sabe, diferenciada, porque a gente é acostumado, assim, tipo, a dormir cedo, porque tem um horário, criança tem que estar na escola às 7 horas, né? E aí, com essa pandemia, não, a gente já vai dormir umas 12 horas e acordar 10 horas, o almoço sai na hora da janta, a janta já lá no, entendeu? E aí ficou assim, a gente tem que mesmo fazer o exercício de terapia, de meditação aí para sobreviver. A gente tem que também se preparar para as frustrações, né? Não é fácil você ter acesso ao conhecimento novo, uma metodologia nova, isso pode te frustrar profundamente, né? Voltamos lá à frase do Kant, né? A inteligência é a adaptação de dificuldades, a inteligência é o número de incertezas que você é capaz de enfrentar. Se eu cair agora dessa cadeira aqui, na frente de todos, né? Levar um tombo aqui,
isso pode ter um dano psicológico para mim e eu não conseguir voltar a dar uma aula presencial, uma aula online síncrona como essa, tá? O simples fato de eu buscar uma capacitação e não saber, por exemplo, anexar um documento em Word, transformar de Word para PDF, né? Esse exercício de ter acesso a muito material de leitura e eu não consegui ler tudo, eu não consegui assimilar, essas frustrações também são mudanças que nós podemos proporcionar, tá? Eu escolho, eu tenho que fazer essa escolha de lidar com a dificuldade e avançar. Não lidar com a dificuldade e paralisar, tá? Teve aqui o Jonatas, que começou a fazer um mestrado, a Maria Eugênia queria uma pós stricto sensu, ficou até mais acessível para quem trabalha, então, o pessoal está procurando estudar, está procurando fazer pós-graduação, está procurando fazer uma gestão efetiva do tempo, e isso é muito bom. A dificuldade no aprendizado de uma metodologia tão nova, para quem já recebeu uma educação tradicional, isso já é um avanço, tá? Agora, não deixe que essas dificuldades frustrem vocês, frustrem as crianças, né? Frustrem a sua dinâmica dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, enfim. Vamos voltar aqui para a apresentação. Professor, essa questão do tempo, depois que a gente vai junto com as mudanças também, o que eu pude perceber, que eu iniciei também um doutorado, e aí antes, quando a gente iniciou a pandemia, lógico que teve algumas mudanças, porque eu sou, assim, eu gosto muito da presença do aluno, eu gosto do contato com o aluno, de sentar, discutir, conversar, eu tenho essa proximidade muito grande com meus alunos, tanto que eu conhecia todos eles, eu conheço todos eles, eu dou aula já no período, bem no quinto, sexto período já, então eu já tinha uma proximidade muito grande com eles. E essa mudança para o trabalho EAD, remoto, não sei, porque vai encerrar, eu percebi que o distanciamento deles, né, a gente só conversa agora pelo WhatsApp, ou então no dia da aula mesmo, e a maioria deles não quer abrir a câmera, como eu também aqui não abri, dificuldade muito grande deles abrir a câmera, e esse contato com os alunos foi assim, não ter esse contato com o aluno foi o pior, assim, para mim, como docente, isso me impactou bastante, e na questão do tempo, eu tive que reorganizar a minha vida em casa, porque eu ficava muito tempo no IF, porque eu fazia todas as minhas atividades lá no IF, e quando a gente começou a ficar em casa, eu tive que me reorganizar o meu tempo, né, na preparação, como no planejamento todo do dia a dia, e com o doutorado eu percebi que eu não tinha um planejamento antes, e com o doutorado pegou bastante essa questão do tempo. Então, essas mudanças acabaram me mostrando que eu tenho que, na verdade, eu já consegui, eu estou conseguindo, eu tenho que conseguir planejar melhor minhas atividades e conciliar com minha vida pessoal. E é uma coisa que eu vi que pegou bastante, essa vida pessoal e vida docente e conviver, né? E eu estava misturando as coisas. E eu já consegui planejar bastante, graças a Deus, diferenciar todos esses itens, né? Docência, estudar, eu estou com curso de Química também aqui com vocês, e o doutorado, e a minha vida familiar. São 3 itens mesmo. Se você não conseguir organizar seu tempo, você fica perdida, né? Realmente, eu estava perdida e eu consegui me reconectar, graças a Deus, e hoje já consigo fazer todas essas atividades, não tranquilamente, mas organizada, consegui agora. É o que eu pude perceber na minha mudança, assim, no decorrer desse início da pandemia até agora. Essa frase, né? Você sair do conforto, buscar um novo conforto e daqui a pouco sair do conforto de novo, né? Se adaptar sempre e deixar de lado ou não se preocupar muito com aquela sensação de não estou dando conta, não estou fazendo uma coisa nem outra, estou sendo negligente em vários aspectos, porque sejamos humanos, né? Não há perfeição
nesse exercício de adaptação e mudança. A mudança começa por mim e eu tenho que propor para os meus alunos que se encaixem nesse novo mecanismo. Eu tenho que contar com o apoio dos pais e da sociedade. Então, sejamos pessoas cientes das frustrações. Não deixemos que a frustração barre esse processo evolutivo e natural para a gente alcançar aquela educação crítica e transformadora. Um processo lento que certamente não vai acompanhar as mudanças que a sociedade exige, mas há de se ter um movimento, mesmo que mais lento, mas eu preciso ter esse movimento. Não há saúde em ficar para trás, em olhar para o passado, tá? Então, pensamos sempre nessa frase. Avalia-se a inteligência de um indivíduo, não só o docente, né, mas qualquer indivíduo, pelo número de incertezas que ele pode suportar, pelo número de vezes que ele sai da zona de conforto, pelo número de vezes que ele supera a dificuldade. Então, a gravidade e a gravidez no ensino médio, tá? Particularmente no ensino de química. Veja aí que maravilha, o ensino presencial, crianças tendo aula prática de química, quando é que a gente vai ver isso, né? Uma sala de aula aí diversa, né, com pessoas de várias cores, pessoas empenhadas no ensino participativo, né? Então, qual é a gravidade e qual é a gravidez quando a gente trata do ensino de química particularmente, né? A gente ainda não sabe se voltaremos para aquele formato presencial. A gente ainda não sabe se vamos conseguir fazer esse exercício de mudança. A gente ainda não sabe se o poder público vai fomentar todas as necessidades que a gente precisa. Mas eu faço esse exercício de preparação com vocês. Então, veja, cautela imobilizadora. O que é essa cautela imobilizadora? É aquela dicotomia novo-novidade, tá, pessoal? Sejamos cautelosos ao adotar uma metodologia, mas essa cautela não pode nos parar, essa cautela não pode nos paralisar, essa cautela não pode nos imobilizar, tá? Essas pessoas que por cautela param no tempo, não, eu já faço isso aqui muito bem, eu vou ficar por aqui mesmo, correm um certo risco de ficar desempregados. Correm um certo risco de viver uma infelicidade chamada frustração, tá? Tenhamos cuidado com essa cautela imobilizadora, tenhamos cuidado ao abraçar o novo e não ao abraçar a novidade. Tenhamos a preocupação em ser competentes, ou seja, em buscar o conhecimento para propor as mudanças que precisamos, certo? Paralisia da incapacidade. Não, eu não consigo. Eu vou ficar por aqui porque eu não me acho capaz. Imagina que dia que eu vou conseguir montar um material didático próprio, que dia que eu vou conseguir desenvolver uma metodologia que a minha escola adote, que meus alunos gostem, que os pais participem. Não. Continuemos na velha metodologia. A pata, nada. O hidrogênio está acima do sódio, que está acima do lítio. Então, para quê? Continuemos nas cartilhas, continuemos decorando a tabela periódica, continuemos nas práticas decorativas, nas práticas de memorização, enquanto as crianças estão avançando sem supervisão em conteúdos, né, em recebimento de conteúdos numa velocidade incrível. Então, estar paralisado na incapacidade é um risco que nós corremos. Cuidado com isso. Mobilidade da competência. É o que nós buscamos, quer dizer, esse movimento com base no conhecimento. Esse movimento com cautela, mas uma cautela que não te paralisa, que não te mobiliza. Esse movimento pensando naquilo que eu posso fazer, pela gestão do tempo, pelo uso dos meus recursos financeiros, pela disponibilidade de recursos públicos disponíveis. Então, meu planejamento de carreira, a minha mobilidade social e profissional pela minha competência. Lembrando que competência não é habilidade. Competência requer conhecimento. Ancoragem da habilidade. Muitas pessoas fazem isso, né? A gente
inserido no ambiente escolar, vocês vão observar isso muito, muito rapidamente, né? Aquele professor, por exemplo, que é muito musical, que é muito energético, que tem uma vitalidade muito grande e que se ancora nisso. Então, ele propõe atividades externas, ele propõe atividades lúdicas, mas ele deixa a desejar no conteúdo. Isso não é avanço, isso não é mudança efetiva, isso é desvio da gravidade. Então, não se ancorem apenas na sua habilidade. Do mesmo modo, se você é muito bom no conteúdo teórico e deixa a desejar na prática, né? Se você é muito bom na execução do planejamento, mas se você não revê o conteúdo, se você não atualiza o seu currículo. Então, cuidado para não se ancorar na sua habilidade e esquecer as competências que você tem que desenvolver. Muito cuidado com isso. A gestão burra e irresponsável do tempo. Olha, parece até ofensivo, né? Mas é isso mesmo. Se eu tenho uma live às 9 horas, eu tenho que me planejar antes. Bem antes. Vocês têm que ter acesso ao link antes, tem que estar na plataforma apresentação antes, eu preciso comunicar aos tutores antes. Chegar aqui, né, sei lá, fui para a beira do rio, cheguei 7 horas, e tem uma live às 9, não me preparei nada, é uma gestão burra e irresponsável do tempo. Não há sucesso na irresponsabilidade. Não há possibilidade de efetiva mudança sem a gestão do tempo. Aquela frase, né, que a gente escuta muito, que o tempo é precioso, e é mesmo, e cada vez mais, porque a velocidade da mudança é também dependente da minha capacidade de ser veloz. Se eu quero ser veloz enquanto docente, eu vou ter que ser lenta enquanto mãe e esposa. Então, eu tenho que equilibrar as coisas, tá? Então, não façam uma gestão burra e irresponsável do tempo. Não queiram confiar na habilidade e pegar mais atribuições do que vocês realmente têm, tá? Se preocupem com essa gestão inteligente e responsável do tempo. E também temos que falar da mediocridade da limitação financeira. Pessoal, alegar que você não se capacita, que você não muda porque recebe mal, ou porque você não tem a contrapartida financeira do empregador, da sociedade, a valorização, né, que o professor deveria ter na escola e fora dela, isso é enxugar gelo, né? Isso é ser conivente com aquele discurso, o aluno de antigamente era melhor, ou no meu tempo não era assim. Lembro que o professor ganhava muito bem, que o professor era valorizado, o professor ainda é valorizado, né? A gente, com todo o avanço tecnológico, não há ainda uma discussão efetiva sobre a ausência, né, o descarte do professor do processo educativo. Ainda não chegamos nesse ponto e talvez não cheguemos. Então, claro que a gestão do meu dinheiro, quem sabe sou eu, tá? Se eu vivo com um salário mínimo, investir na minha formação continuada, investir no meu material didático, investir nos meus alunos, vai acarretar em falta de investimento em outras áreas. Não estou dizendo isso, estou dizendo que não coloque na conta do poder econômico a sua ausência de mudança. Isso não existe porque nós temos acesso, tá, a muitos materiais de maneira gratuita, tá? Talvez o que a gente precise resolver é a gestão burra e irresponsável do tempo. Porque para me capacitar, mesmo que de maneira gratuita, eu preciso de tempo, que muitas vezes aquele professor que está fazendo 1000 coisas, né, como a gente viu na figura, não tem, tá? Então, façam essa reflexão. A gravidez e a gravidade no ensino de química envolve todos esses aspectos, tá? Isso talvez seja os fundamentos modernos da educação, tá? Cautela imobilizadora,
a paralisia da incapacidade, a mobilidade da competência, a ancoragem da habilidade, a gestão burra e irresponsável do tempo e a mediocridade da limitação financeira. Tá, pessoal? Então, façamos essa reflexão para pessoal, tá? De cada um. Eu acho que todo o material que está lá na plataforma foi organizado para a gente iniciar esse processo. Nós vamos nos aprofundar muito na próxima aula, nas próximas semanas, na Lei de Diretrizes e Bases, que é justamente a base da educação no país, né? Se eu sou cristã, eu tenho que me nortear pela Bíblia, certo? Se eu sou muçulmana, eu tenho que me nortear pelo Alcorão. Se eu sou ortodoxa, eu tenho que me nortear pela Torá. Então, se eu sou educadora, quem me norteia é a LDB, tá? Não dá para eu ter uma gestão burra e irresponsável do meu tempo sem conhecimento da LDB. Então, a gente tem que estar imerso naquela leitura que é um pouco pesada, mas a gente vai esmiuçando aos poucos para que vocês tomem posse, tá, da LDB, que está lá na aula 4. Essa pincelada inicial que fizemos na LDB, no Plano Nacional de Educação, e depois nós vamos para as plataformas modernas de gestão da educação que foram lançadas pelo governo federal, para o novo formato do Enem, né? Para onde está caminhando esse ensino médio, esse acesso no mercado de trabalho, né? Quais são os números das escolas, das universidades, né? O que a gente verifica? Um aumento no número de universitários ou uma queda, né? O que a gente verifica? Um aumento no número de alunos de ensino médio ou uma queda? Então, a gente vai fazer ao longo dessas semanas, né, desse curso, essas reflexões, mas o meu principal objetivo é que a gente saia daqui com uma leitura muito clara, muito bem feita, da legislação que rege a educação no país, tá? Então, a gente termina a apresentação por aqui, e eu fico aberta aí aos questionamentos de vocês, tanto com relação à disciplina, quanto o que foi discutido até aqui. Podem falar no chat ou no microfone, tá? Deixa eu só mostrar para vocês o que está lá na disciplina, tá? Quem não viu, vamos dar uma passeada pela disciplina agora. Conseguem ver a disciplina? Consegue, gente, ver a disciplina? Já, Sim, já professora, olhamos, já. dá de ver. Então, é assim que eu enxergo a disciplina, tá? Aqui tem os avisos, ó, as pessoas que falam comigo por aqui, tá? Ficam a mensagem. Aqui eu tenho notificações, né, que são, por exemplo, atividades a corrigir, né, por exemplo, passei uma atividade que o prazo era hoje, aqui vai ter as notificações, tá? Então, é assim que o professor enxerga a disciplina, que a gente tem opção de editar e tudo. Então, eu tenho aqui umas boas-vindas, tá? Os meus contatos vocês já conhecem, mas tá aqui. A aula 1, como eu disse, né, que é essa preocupação com a parte da educação e sociedade, aqui já tem atividade, repito, quem tiver dificuldade com esses prazos, tá? Porque não teve acesso à disciplina naquela primeira semana, a primeira semana terminou hoje. Quem teve dificuldade de acesso, mande uma mensagem para a gente negociar essa prorrogação. Aula 2 e 3, né, pensar a educação desde sua concepção no uso de ferramentas. Então, aula 2, educação e transformação da sociedade, é um artigo científico muito bom da Universidade Estadual de Ponta Grossa sobre essas transformações.
que esse olhar no passado e esse olhar para o futuro nos proporciona. Na aula 3, eu tenho uma conexão passado-futuro com uma reflexão com um pensador clássico, Sócrates, e temos atividade, tá? Então, tem a atividade da aula 2 e tem a atividade da aula 3, com prazo aí adequado, acredito, para vocês executarem. Já liberei a aula 4, que aí a gente vai começar a tratar da legislação, e já falo logo. Nas próximas semanas, nós vamos fazer prova online só sobre LDB, tá? E vamos mergulhar nesse novo formato de educação que está sendo desenhado aí pelo governo federal, nessa perspectiva de ensino híbrido, sim, porque, como já discutimos, como já vimos, o direcionamento que estamos tendo é que essa situação é irreversível, tá? Aquele ensino 100% presencial não vai se sustentar, não, tá? Aqui nós temos, então, a live da disciplina, que foi hoje, né, começou às 9 horas, aquela apresentação que fizemos, tá, aquele PowerPoint, quem quiser baixar, né, ter acesso, tá aqui, e eu vou colocar o link, tá, vou colocar um link aqui com a gravação dessa aula, tá bom, pessoal? Alguma dúvida aqui com relação à disciplina? Alguma dificuldade de acesso? Não? Ótimo. Então, a gente agradeço vocês, tá, o tempo, a participação de todos. Tiago está perguntando como é para ser a postagem das atividades. Tiago, cada atividade tem um prazo, tá? Você posta esse arquivo em Word, você responde no documento Word ou PDF, né? É muito difícil você encaminhar um documento em Word, tá? As pessoas podem alterar esse documento. Bom é você converter para PDF e postar, tá? Tem lá para cada atividade o link da postagem. Aonde estão as questões que vocês vão responder no final de cada aula? Tem lá aula 1, uma apresentação. Ao final da aula tem as questões. Então, vocês vão responder essas questões e, assim, procurem responder com profundidade, tá, pessoal? Usando a argumentação do que foi exposto ali, tá? Respostas muito curtas, muito rasas, isso não é esperado de um docente, tá? Façam essa resposta da maneira mais completa possível para cada aula, tá bom? Então, cada aula, ao final da apresentação, tem as questões, e depois da aula tem um link ali para você postar suas respostas. A gente pede que vocês postem em PDF, que você identifique sua resposta, aluno tal, polo tal, né, para a gente ter esse exercício de organização, tá? Se daqui um ano eu baixar todas as suas respostas, compilar os dados, eu vou ter condição de fazer suas evoluções, né, porque cada atividade dessa tem nota, tá bom? Continuamos no mesmo processo avaliativo, tá? As provas têm peso 7, tá? Prova online tem peso 7, atividade tem peso 3. E vocês não menosprezem o peso das atividades, porque ela é a diferença, muitas vezes, da aprovação e da reprovação, tá? Lembrando que no formato IAD, a reprovação requer um tempo para que essa disciplina seja disponibilizada de novo e você cumpra essa carga horária. Então, faça suas atividades no prazo. Se tiveram dificuldade na execução das atividades ou problema com os prazos, manda mensagem pelo chat, pela plataforma, pelo e-mail, pelo WhatsApp, que a gente tenta atender. Conte sempre com o seu tutor, que ele tem um contato mais direto conosco, professores, tá? E procurem não fazer o que a gente discutiu na aula, né? Uma gestão burra e irresponsável do tempo. Tenha a sua organização dentro de todas as atividades que você desempenha, que você vai sem problemas concluir todos os quesitos para essa disciplina, tá bom? Um último comentário aqui. Acho que Foi uma aula proveitosa, obrigada. Parece que ninguém tem mais dúvida. Professora, a senhora pediu para postar em Word, Giane. Tem atividade que é bom postar em Word, por quê? Porque eu posso fazer um feedback, tá? Mas eu prefiro que
poste em PDF, porque você produz em Word e converte, porque o PDF é um documento definitivo, imutável, e você está enviando pronto para avaliação, tá? Quando, realmente, lá na atividade 1, ó, tá falando, poste um arquivo em formato Word. Prazo para postagem é dia 21 de maio. Ó, 21 de maio já venceu. Quem quiser mais prazo para atividade 1, por favor, me mande um e-mail, né? Dependendo do número de solicitações, a gente prorroga. Não deixe de fazer as suas atividades, porque ela é a diferença comprovada entre a aprovação e a reprovação, tá? E ela também é o seu termômetro de preparação para avaliação online, ou seja, as provas online que nós vamos ter ao longo da disciplina, tá? Então, vocês, na atividade 1, pode postar em Word, tá? Mas tenham esse exercício de sempre identificar, né, com o cabeçalho, o seu polo, o seu nome, o seu curso. Eu sei que eu sou professora de um curso, né, de licenciatura em Química, mas poste sempre de maneira organizada a sua identificação de aluno. Tá, pessoal? Vou me despedir de vocês. Estou à disposição, tá? E se houver uma demanda maior com relação aos prazos, né, eu vou deixar exposto lá na plataforma que o prazo foi prorrogado, tá? O Eric Carvalho está dizendo, não entendi a última questão da segunda atividade, vai ter um fórum? O fórum já está criado, tá? Já existe um fórum para vocês colocarem as questões lá levantadas na atividade 2 nesse fórum, né? Como se fosse depoimentos, e a gente vai discutindo, né, a posição de cada um de acordo com a resolução da atividade, tá bom? É isso, pessoal. Então, assim que eu conseguir transformar essa gravação no link, eu deixo disponível lá na plataforma, tá bom? Um abraço para vocês, bom fim de semana e continue se cuidando. Obrigada. Parei de gravar.